Graça e paz, irmãos, estamos aqui na última aula do curso Vida Ministerial, onde nós estamos falando sobre batalha espiritual. Na aula passada nós falamos como o nosso inimigo, Satanás, ele age contra as nossas vidas. E nessa aula nós iremos falar sobre como nós podemos nos defender, quais são as nossas armas. Bom, se nós estamos em uma guerra, nós precisamos estar vestidos para essa batalha, não é verdade? O soldado cristão, ele usa uma armadura. Em Efésios 6, do 10 ao 18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos nos vestir, para a gente vestir dessas armaduras para que a gente possa enfrentar o nosso inimigo. E ele vai dizer também que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes das trevas e das forças espirituais do mal. Então nós iremos nessa aula aprender como nós podemos nos vestir e como nós podemos enfrentar, ok? Bom, eu quero ler para vocês então Efésios 6, do 10 ao 18, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e me acompanhe e fala o seguinte: por fim, sejam fortalecidos no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Assim, depois da batalha, ainda estarão de pé firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça e calçando os pés com a prontidão do evangelho da paz. E em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Olha aqui como Paulo enfatiza essa luta cristã, como ela é espiritual. E ela vai requerer de mim e de você armas espirituais para que nós possamos vencer. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então esse texto é um chamado para a dependência total do poder de Deus. Nós temos que reconhecer que sem o Senhor, sem essas armaduras que são espirituais, nós não iremos vencer. Então eu quero agora tirar um tempo dessa aula explicando a você qual o significado de cada uma das partes da armadura, ok? Bom, primeiro é falado que nós devemos colocar o cinturão da verdade. Isso está lá no versículo 14. O cinturão do soldado era para segurar todas as outras partes da armadura, não era assim? Eles colocavam a couraça, tudo, e eles colocavam aquele cinturão para colocar tudo no lugar. E assim é a verdade central para a vida cristã. Essa é o que nós precisamos, é dessa verdade. Então, essa verdade, ela é revelada onde? Na palavra de Deus. É essa palavra de Deus que nos dá estabilidade. Então aqui, irmãos, o que é esse cinturão da verdade? Inclui o conhecimento das Escrituras e a prática da verdade em nossa vida. Quero que você entenda que a verdade que está descrito na palavra de Deus, ela é um antídoto contra as mentiras de Satanás. Então o inimigo, ele tenta nos enganar, ele tenta nos esmagar, mas a verdade de Deus é que nos fortalece. É a verdade de Deus que está descrito em sua palavra, que vem trazer o discernimento para a gente reconhecer quando nós erramos e para que nós possamos viver conforme o Evangelho. Então, primeira coisa, nós precisamos conhecer as Escrituras e não apenas conhecer, mas praticar também, certo? Segunda coisa, vai falar sobre a couraça da justiça. Então, essa peça, a couraça, ela protegia todos os órgãos vitais do soldado, não é? Essa parte aqui, ó. Então, da mesma forma, a justiça nos protege espiritualmente, né? Então, eu quero tirar um tempo aqui com vocês para falar que essa justiça, ela pode ter, nós podemos ter dois entendimentos, tá bom?
Essa primeira justiça fala de justiça posicional, ou seja, é a justiça de Cristo que é imputada ao crente. Nós chamamos disso de justificação pela fé, ou seja, é um status espiritual que nós recebemos quando a nossa fé está em Jesus Cristo. Em outras palavras, é que Deus declara que nós somos justos diante dele, não por algo que eu fiz, não porque eu mereço algo que nós fizemos, mas por causa do que Cristo fez na cruz. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Quero que você entenda que quando uma pessoa crê em Cristo, o pecado dela é colocado sobre Jesus na cruz. Então a justiça perfeita de Cristo, ela é imputada, ou seja, ela é creditada, ela é transferida para o crente. E dessa forma, eu e você que cremos em Jesus Cristo, diante de Deus, nós somos considerados justos. Porque nós não estamos confiando na nossa própria justiça, mas na de Cristo. Isso é maravilhoso. E é isso que nós chamamos de justificação pela fé. Ou seja, o ato pela qual Deus nos declara justos com base na fé em Jesus. E essa justificação pela fé protege o crente contra as acusações do inimigo. O diabo, ele é chamado do acusador, não é verdade? Pois ele sempre nos tenta nos lembrar do nosso passado, ele sempre tenta fazer com que a gente se sinta indigno, imerecedor da salvação. Não é assim que a gente se sente? E exatamente quando você coloca essa couraça da justiça, a couraça da justiça nos faz lembrar que nós somos aceitos por Deus, não porque nós merecemos ou por causa da nossa justiça, mas por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Isso é maravilhoso. Então, se o diabo vier nos acusar, porque esse é o papel dele, o nosso inimigo acusador, vai dizer, você é um pecador, olha o que você fez. Nós temos que olhar para ele e dizer, sim, eu realmente pequei, mas eu estou coberto pela justiça de Jesus. Então Deus me vê como justo, amém? Então nós devemos colocar a couraça da justiça. Bom, essa é a primeira. Agora nós temos a justiça prática, ou seja, é uma vida de retidão e santidade. Então, a justiça prática, ela é o resultado da nossa vida transformada após nós sermos salvos. Então, entenda uma coisa, embora nós já tenhamos sido declarados justos diante de Deus, que nós acabamos de falar, que é a justiça posicional, o Espírito Santo que mora dentro de mim, que mora dentro de você, nos capacita a viver em retidão, ou seja, uma vida que reflete o caráter de Deus. E isso vai envolver de mim, de você, um esforço intencional, um esforço consciente para que nós possamos obedecer a Deus e rejeitar o pecado. Olha o que diz Romanos 6,13. Não ofereçam nenhuma parte do seu corpo ao pecado como instrumento para fazer o que é errado. Antes, deem-se completamente a Deus, pois estavam mortos, mas agora têm nova vida. E ofereçam seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então, essa justiça prática é o fruto da nossa união com Cristo. Então, agora que eu e você, nós somos salvos, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a termos essa vida de retidão, a viver de maneira que glorifica a Deus. Isso vai significar que nós devemos abandonar as práticas pecaminosas, que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus e nós devemos ser luz nesse mundo. Então, a justiça prática, ela nos protege, ela protege o nosso testemunho e nossa consciência moral. Então, se nós vivermos de forma pecaminosa, negligente, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Então, muitas vezes, o diabo, ele usa o nosso próprio pecado contra nós. Então, quando eu falo da justiça, a couraça da justiça, nós estamos falando dessa justiça prática, onde eu vivo de forma reta diante do Senhor. Então, nós devemos permanecer confiantes contra as mentiras e tentações do inimigo, porque estamos disciplinados no caminho da fé. Amém? Bom, terceiro, os sapatos do evangelho da paz. Os sapatos dos soldados, eles proporcionavam firmeza e prontidão
na batalha. Não sei se você já teve curiosidade, mas essas sandálias dos soldados romanos, eles eram feitos assim de couro e embaixo assim tinha algumas tipo fichas de ferro, sabe? Tipo como se fossem pregos, para que eles pisassem em terrenos que tinham pedra ou escorregadios, aquele sapato ele firmava, entendeu? Então eles não escorregavam. Por isso que esses sapatos, quando Paulo vem trazer, ele está falando exatamente que o evangelho da paz, ele nos traz segurança para a gente firmar os nossos passos. Nós nos sentimos seguros diante da proclamação do evangelho, nos nossos passos, onde nós avançamos, levando a mensagem da reconciliação com Deus. Queridos, entendam o seguinte, o evangelho, ele não é apenas algo que nós recebemos, mas é algo que nós devemos compartilhar também, permanecendo preparados para isso, né? A paz do evangelho derrota todo medo e nos envia a outros também, certo? Bom, depois Paulo vai falar sobre o escudo da fé. O escudo do soldado protegia contra as flechas, né? Aquelas flechas que eram lançadas, muitas com fogo também, e elas eram a proteção. E na nossa vida também é assim, né? Então o escudo da fé é a fé que vai impedir as ofensas de Satanás, as mentiras, as dúvidas, as tentações que tentam nos ferir. Como que nós fazemos isso? Com o nosso escudo da fé. A fé é crer em todas as promessas de Deus, mesmo quando o mundo e as circunstâncias estão contrárias. E aí o diabo ele começa a lançar setas a nós. Então nós usamos o escudo da fé. O diabo diz algo, mas você diz, mas a palavra de Deus diz isso. E a sua fé é onde você é protegido contra todos os ataques do diabo, certo? Depois ele vai falar sobre o capacete da salvação. A cabeça do soldado é uma das partes mais vitais, na verdade. Então ela era protegida por um capacete. Então o capacete ele simboliza a segurança da nossa salvação. Mesmo durante as tribulações, nós podemos ter certeza que nós pertencemos a Deus. A esperança da salvação, ela protege os nossos pensamentos, ela protege as nossas emoções contra os ataques de Satanás. Quero que você entenda que no momento do desânimo, eu e você precisamos trazer à memória a obra redentora de Cristo e da nossa eternidade com Ele, amém? Então nós usamos o capacete da salvação, a nossa mente é blindada contra tudo aquilo que Satanás vem contra nós. E temos também a espada do Espírito, e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Olha que interessante, a espada, ela é a única parte da armadura que é para atacar, ela é ofensiva, ela é usada para derrotar o inimigo. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e é a nossa arma contra o diabo. Então eu e você precisamos usar a palavra de Deus para vencer a Satanás. Não foi isso que aconteceu com Jesus quando ele foi tentado no deserto? O diabo tentou ali numa batalha. Como que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Ele usou a palavra. Então mas a palavra diz. Então eu e você, nós precisamos encher a nossa mente de versículos da palavra. Eu e você precisamos estudar as Escrituras. Eu e você precisamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda não apenas a resistir, mas a derrotar as mentiras. Usar a palavra é confiar em seu poder. E por último, no versículo 18, vai falar sobre a oração no Espírito. Embora não seja mencionado aqui como uma peça da armadura, Paulo ele vai encerrar a sua descrição com um chamado para essa oração que precisa ser constante, né? A oração, ela é o canal que ativa, né, todo o resto da armadura, e é pela oração que nós conectamos ao poder de Deus. A oração, ela é um ato de dependência e humildade. Muitas vezes nós estamos tentando enfrentar situações na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho com a força do nosso braço. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus e nós precisamos estar orando em todo o tempo, porque é o Senhor que nos dá esse livramento. Amém? Bom, diante desse versículo, desse capítulo que nós estudamos, eu quero tirar com vocês 3 lições fundamentais, bem rapidinho. Primeiro,
nós temos a dependência total do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos, mas ela vem do Senhor. Segundo, a continuidade da batalha espiritual. Queridos, entenda uma coisa, a luta espiritual, ela não é um evento único, mas nós estamos em um conflito contínuo. Então você precisa entender, você precisa estar vigilante. O crente deve vestir da armadura de Deus diariamente, é todos os dias que você vai no seu secreto, busca o Senhor e você se reveste então das armaduras de Deus, porque Satanás, ele é incansável. Nós nos cansamos, mas o diabo, ele não se cansa, então nós precisamos ter essa consciência. Terceiro, a centralidade das Escrituras. A palavra de Deus, ela é essencial para a vitória espiritual. Queridos, e quantas pessoas não estudam a Bíblia? Você quer vencer o diabo, mas você não tem conhecimento da palavra. Se você não conhece a palavra, se você não tem as verdades de Deus dentro de você, como que você vai lutar? Como é que você vai usar a espada para que você lute contra o seu inimigo? Tem gente perdendo batalhas por falta de conhecimento das Escrituras. Então nós precisamos entender, se você é um cristão que crê no Senhor, você está enfrentando uma guerra. Então você precisa estudar a Bíblia, certo? E por último, a oração como dependência. A oração é como um fio que une toda a armadura. Orar no Espírito demonstra que confiamos em Deus para nos sustentar em todas as áreas. Queridos, a batalha já está vencida em Cristo. E a nossa tarefa é viver à luz dessa vitória. Constantemente eu e você precisamos estar armados para resistir ao nosso inimigo. Lembrando que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida.